Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de la insuficiência hepática, tanto la aguda quanto la crônica. Classe sumamente importante, generalmente nos horários llueve perguntas a respeito de insuficiência hepática, assim como os próximos temas que são cirroses e depois vias biliares. Generalmente essa parte les gusta perguntar algumas cositas bem específicas. Então, vamos agarrar el agua y vamos a empezar nuestra clase, que la clase de hoy está bien sencilla. Traté de resumir al máximo todo el contenido y pasar lo más sencillo posible. Básicamente, si nosotros nos ponemos a pensar de maneira bem sencilla, a insuficiência hepática é quando o hígado não funciona de maneira adequada e não supre as funções metabólicas, suas funções, ou seja, não tem uma função adequada, tem uma função reduzida de lo normal, e então todo o que o organismo necessita, como por exemplo, a função metabólica de lípidos, também a função de los fármacos, que tem a detoxificação de los fármacos, também a respeito da formação de bilirrubina, todo isso, o hígado não vai suprir as necessidades do corpo e então, nesse caso, nós vamos chamar de insuficiência hepática. É como qualquer outra insuficiência. Então, insuficiência hepática é quando o hígado não consegue desenvolver suas funções normais para suprir a necessidade do corpo, as necessidades. E nós vamos ter que saber duas cositas fundamentais. A classificação de insuficiência hepática, que a aguda é classificada em hiperaguda, aguda e subaguda, e a crônica é quando temos uma afectação crônica. Primeiro, o que nós vamos falar é a respeito da insuficiência hepática aguda. A insuficiência hepática aguda pode ser chamada também de fulminante, sim? E acá temos que saber o seguinte, que quando falamos de algo que causa uma insuficiência de maneira aguda, é que temos um dano muito, ou seja, uma enfermidade, um dano muito específico, muito intenso, que faz com que o hígado ou com qualquer outro órgão perca sua função. Então, acá, quando falamos de insuficiência hepática aguda ou fulminante, estamos dizendo que algum agente tóxico, sim, ou qualquer outro agente, foi e danou o hígado de maneira aguda, e então o paciente vai ter uma menor função desse hígado. O dano agudo é definido como insuficiência hepática aguda ou fulminante, é o dano agudo e grave provocado por distintas causas que vão a generar disfunção na síntese hepática. E a insuficiência hepática aguda ou fulminante é definida e caracterizada por... São dois tópicos que sim ou sim há que saber, por lo menos memorizar, sim, memorizar, porque está relacionado com a definição isso. Temos que saber as características da insuficiência hepática, que é prolongação do INR ou do rim maior de 1,5 e encefalopatia hepática de qualquer grado. Vamos depois ver a classificação de encefalopatia hepática, que são 4 graus. E também é caracterizado que essa insuficiência hepática se produz em um prazo menor de 26 semanas, desde o começo dos sintomas e em pessoas sem enfermidade hepática prévia conhecida. Ou seja, o paciente acá, essa frasecita está falando que deve ser menor a 6 meses para ser insuficiência hepática aguda e o paciente deve estar previamente sano, ou seja, ou não conhecer que tem, por exemplo, alguma hepatites viral ou qualquer coisa. Característica de insuficiência hepática aguda: dano agudo e grave. INR menor de 1,5, maior de 1,5, perdão, a encefalopatia e menos de 26 semanas desde o começo dos sintomas. Quais são as causas de insuficiência hepática aguda grave? Acá nós vamos ter diversas causas, é uma tablita bem larga, mas nós vamos a razonar e vamos a memorizar solamente algumas causas e alguns vamos a fazer assim, vamos deixar um pouquinho mais tranqui essa tablita acá, que em realidade são duas tablitas, que é essa próxima de acá também entraria como causas de insuficiência hepática aguda. Mas vamos primeiro a essa tablita, que o que eu quero que mais sepam ou que memoricem é isso. Virales, se temos causas virales, causas farmacológicas, causas tóxicas e de patologia vascular.
Não necessitamos memorizar assim, tal e qual como está separado, pero temos que racionar um pouquinho e memorizar, por lo menos acá temos que memorizar umas calcitas a mais. Hepatitis viral pode generar insuficiência hepática aguda se o dano viral é muito intenso, ou seja, se a replicação viral é muito intensa. Quais são as hepatites virales que podem generar insuficiência hepática aguda ou fulminante? Temos lá A, B e C. Sí, la C generalmente causa insuficiência hepática crônica, difícil vezes vai dar uma insuficiência hepática aguda, e la D. Qual é o ponto? Las hepatites virales A, B e C se podem ser generalmente solamente um serotipo que pode afetar o hígado. No caso de la D, necessita que o paciente previamente tenha a infecção de B, ou seja, não existe hepatitis D sem infecção de B. O paciente previamente de adquirir esse outro serotipo viral de la hepatitis, necessariamente tem que ter la B, e isso é muito, generalmente hacemos muita confusão, porque a vezes pensamos, la D pode ser solo, e não. Nesse caso de hepatitis viral, la B sempre é necessário para ocorrer uma sobreinfecção por la D. Después, entonces, viral, lo que tenemos que saber es básicamente hepatitis A, B y C. C generalmente no causa hepatitis aguda fulminante, en cambio la B, A y D generalmente sí generan una insuficiencia hepática aguda. Fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que nosotros sí o sí debemos memorizar? Paracetamol, muito importante, por conta que quando sobrepassamos o umbral de la detoxificação, de la transformação desse fármaco, o paracetamol, que depois vamos ver a fisiopatologia, nós temos acúmulo, empieza a acumular-se um substrato, um produto dessa transformação, que é o NAPQ, e o NAPQ é tóxico e daña o hepatocito. Então, vamos gravar que fármacos, sim ou sim, nós não devemos olvidar do paracetamol. Paracetamol é doses tóxicas, acordando da palavrita, depende, porque a dose tóxica para um ninho é distinta de um paciente mais anciano ou algum paciente já com cirrose, alguma alteração hepática. Por exemplo, o que generalmente se suele dizer é que a dose tóxica do paracetamol empieza a ser de los 4 gramos, ¿sí? De los 4 gramos. Então, paracetamol antes de los 4 gramos generalmente não é hepatotóxico, mas depois de isso, por conta do NAPQ, empieza a ser hepatotóxico. Outros fármacos que sim ou sim devemos saber e que muitas das vezes entram em los choice é, por exemplo, a piracinamida, isoniazida e tetraciclinas. Outra cosita também que podemos agregar acá, em los antibióticos, vamos nos acordar de uma cosita, os fármacos antituberculosos. ¿Sí? A excepción de etambutol y streptomicina, la piracinamida, isoniazida y la rifampicina son fármacos que son hepatotóxicos. Entonces, los fármacos para tuberculose son hepatotóxicos y pueden generar insuficiência hepática aguda grave. Por isso que, quando o paciente apresenta elevação das transaminasas mais de 3 vezes com sintomas ou síntomas mais de 5 vezes, nós temos que ir sacando cada antibiótico para ver. Sacamos todo, depois vamos reintroduzindo o paciente para ver qual é o hepatotóxico que está causando essa alteração hepática. Depois, que é importante também saber dos fármacos. Inibidores de la MAO. Temos 2 MAO, la cerebral e la hepática. No caso que o paciente tome um antidepressivo que é IMAO, inibidor de la monamina oxidasa, teremos não somente a inibição da monamina oxidasa cerebral, mas também afeta a monamina oxidasa hepática. Qual é o ponto acá? O ponto é que o paciente não vai metabolizar de maneira adequada as proteínas, ou seja, a carne que o paciente come diariamente. Então, nesses pacientes que não conseguem metabolizar de maneira adequada as proteínas, a carne que o paciente come diariamente, pode ter também acúmulo de uma substância tóxica e então vai generar toxicidade hepática, intoxicação por conta dessa substância. Outro que generalmente temos que saber são os tóxicos de fármacos virales, fármacos é solamente isso que generalmente entram nos choice. Agora vamos aos tóxicos. Setas do grupo Amanita, ou seja, a Amanita phalloides. Essa de acá pode causar tanto insuficiência hepática quanto hepatites. E muitas das vezes
entra en el choice esa bendita plantita. Entra en los choice la bendita planta. Outra cosita que temos que saber do tóxico, sí, que também generalmente já vi que entrou em los choice, é, por exemplo, a cocaína e el éxtasis. A cocaína e éxtasis também tem efeito hepatotóxico, cardiotóxico e todo tóxico que pode haver. Então, pode ser que o caso clínico te dê um paciente, que faz utilização de cocaína ou que hace utilização de éxtasis. Muitas das vezes pode ser também por amanita faloides, pode ser o paciente que toma antidepressivo. Então, no paciente que sospechamos uma insuficiência hepática aguda, además de la clínica que nós já vamos ver que tem esse paciente, temos que nos acordar que o mais importante acá é fazer uma boa anamnese para perguntar e também depois, como diagnóstico, para nos ajudar no diagnóstico, pedir serologias específicas, que já vamos ver o que é. Pero basicamente para a insuficiência hepática aguda, sí ou sí há que saber algumas causas, porque muitas das vezes algum docente te pode perguntar, por exemplo, decime 5 causas de insuficiência hepática aguda, e isso sim já é pergunta de exame de oral. Então, vamos por lo menos memorizar as principais, que seria virales, e aí contamos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C e hepatitis D. Já cá já temos 4 causas. Depois, amanita faloides, toxicidade por paracetamol, já foi 6. Depois também podemos agregar cocaína, podemos agregar também inibidores de LAMAL. Então, todos nós vamos agregando e vamos memorizando quais são as causas de insuficiência hepática aguda, porque é assim que você vai perguntar no horário. Ademais de todas essas patologias, voltando acá para a tablita, ademais de todas essas patologias que nós vimos, vamos ver que também pode haver patologia vascular que pode ocasionar uma insuficiência hepática aguda. E quais são as patologias vasculares que generalmente entram nos choice e se perguntam no exame? É o síndrome de Budd-Chiari, sí, e hígado de choque. Generalmente essas duas ingressam no exame. Então, patologias vasculares que eu tenho que memorizar para causas de insuficiência hepática aguda é hígado de choque, por exemplo, o hígado de choque hipovolêmico, o séptico também pode haver, e síndrome de Budd-Chiari, que é quando teremos uma trombose uma trombose de la suprahepática, com obstrução do fluxo que sai do hígado. Pero basicamente, isso é o que temos que sí ou sí ter presente, gravar em las neuronas para, por lo menos, saber algumas causas de insuficiência hepática aguda fulminante. E sempre acordar de INR maior de 1,5, encefalopatia hepática de qualquer grado, menos de 26 semanas e também o paciente deve estar previamente sano. São as 4 características que sí ou sí devemos nos acordar para definir um paciente com insuficiência hepática aguda ou fulminante. Outras causas que podem generar insuficiência hepática. Essas causas, nós também temos várias, pero sí vamos a memorizar algunas que son las principales. ¿Cuál que generalmente se pregunta? En el embarazo tenemos 3 afectações que podem generar insuficiência hepática aguda e que são são bem complexas e bem complicadas. Porque, por exemplo, nós nessas 3 patologias estão associadas à insuficiência hepática aguda, sendo que em eclâmpsia e síndrome de HELP, o que nós vamos ter que fazer é interromper o embaraço para poder salvar a vida da madre. Mas, basicamente, sumamente importante, e temos que sí ou sí saber, é o seguinte. En el embarazo, sí temos algumas cositas um pouquinho diferentes. Acá temos esteatose massiva. Esteatose massiva é, por exemplo, aquela embaraçada que tem muito colesterol na sangue e também consome muitos hidratos de carbono e muita grasa. Essa paciente vai começar a acumular grasa no hígado e vai provocar uma esteatose hepática massiva. Vai ter muita grasa alrededor do hígado e então essa grasa alrededor do hígado em algum momento se vai inflamar e vai causar uma esteatohepatitis. Essa esteatohepatitis é sumamente grave para a embaraçada e pode ser com que, hasta mesmo em casos, no pior dos casos, pode perder a vida da madre e do hijo. Então, casos especiais de insuficiência hepática aguda fulminante, sí ou sí tenho que me acordar de insuficiência, de esteatohepatitis, ou seja, por la esteatose massiva, eclâmpsia.
Eclâmpsia é um síndrome que está relacionado com a hipertensão e também a paciente que queda convulsionando, solamente para ser uma introdução. Eclâmpsia é a paciente que tem hipertensão e convulsiones. Ah, pero ¿qué tiene que ver con el hígado? Por cuenta de la hipertensión. La hipertensión puede dañar el hígado y causar insuficiencia hepática aguda. Síndrome de HELP. Síndrome de HELP es también un síndrome que es ocasionado por cuenta del embarazo. Sin el embarazo no hay eclampsia, no hay HELP y no hay otras afectaciones que están relacionadas con el embarazo, pero sí o sí el síndrome de HELP también está relacionado mucho más con el hígado que eclampsia. Eclampsia ocasionalmente puede causar insuficiencia hepática, pero el síndrome de HELP sí o sí está relacionado con el hígado, la insuficiencia hepática. Sí o sí saber síndrome de HELP y esteatosis masiva que puede generar una esteatohepatitis. Otra cosita muy importante, antes que vayamos al próximo, es básicamente la enfermedad de Wilson, que puede generar una insuficiencia hepática, y causas idiopáticas o indeterminadas, ¿sí? Entonces, insuficiencia hepática aguda fulminante ou fulminante. O que eu tenho que saber? Definição e causas. Causas não necessitamos organizar dessa forma. Solamente sabendo umas 5 ou 7 causas aí, de lo general, de todas essas que nós falamos, já é o suficiente para ter um ok no exame. Então, memorizar algumas causitas e aí vamos a la clínica do paciente. Porque nós, antes de pensar em uma insuficiência hepática aguda, o paciente vai vir no consultório, estamos aí tomando um TERES, ou hasta mesmo uma água, e aí vem com dolor abdominal, muitas das vezes vem com ascites, encefalopatia hepática, que aí temos alteração, confusão mental, em alguns casos pode haver asterixes. Então, sí ou sí, temos que saber a clínica do paciente para poder pensar em alguma causa. Por exemplo, se o paciente vem com hipertensão arterial, fundamentalmente sistólica, trismus facial, alteração dos reflejos pupilares, já penso que é algo mais central, e hiperventilação, então já tenho que guiar-me que pode vir com edema cerebral. Se o paciente vem, por exemplo, com icterícia progressiva, náuseas e vômitos, sí ou sí, se viene com icterícia, já tenho que pensar em alguma afectação hepatobiliopancreática. Se nós temos, agora vamos racionar um pouquinho, se temos insuficiência hepática aguda, o hígado conjuga a bilirrubina, ¿sí? A bilirrubina indirecta vira bilirrubina direta por uma função metabólica do hígado, por la glucuronidação. Se temos uma insuficiência hepática aguda, e essa pergunta, se temos uma insuficiência hepática aguda ou crônica, o que seja, insuficiência hepática, o hígado sigue conjugando a bilirrubina indirecta e indireta ou não conjuga mais por conta dessa insuficiência? Vou tomar uma água enquanto pensar nessa resposta e aí depois seguimos. Qual é o ponto? E é sumamente importante. Uma das últimas funções que o hígado perde é o metabolismo da bilirrubina. Ou seja, hasta em estadios muito finais, que o paciente tenha 10% do hígado, o paciente perdeu 90% do hígado, sigue conjugando a bilirrubina. Então, a bilirrubina é um dos últimos processos que o hígado deixa de fazer. Por isso que muitas das vezes nós vamos ver que o paciente tem icterícia progressiva e tem colúria, ¿sí? Então, ojo nisso, porque temos que, por lo menos, essa parte, quando pensamos em insuficiência hepática, não hace mais a glucuronidação, não transforma mais em bilirrubina conjugada, não tem icterícia direta, não, acá é distinto. Em insuficiência, em cirroses, nós vamos ver que o hígado mantém sua função metabólica da bilirrubina hasta estadios finais. Bueno, alterações metabólicas que esse paciente pode ter quando tem insuficiência hepática aguda. Insuficiência renal aguda, hiponatremia, hipocalemia, hipofosfatemia e hipoglucemia. Pero por que é importante memorizar isso ou saber isso? Generalmente isso não se pergunta, ¿sí? Pero igual, por que é importante por lo menos introduzir? Porque o paciente que tem uma insuficiência hepática aguda pode vir com alguma alteração, alguma arritmia por conta dessa hipocalemia. Então, o paciente vindo por uma coisa e pode ter outra causa, que é a causa da hipocalemia. Ojo, porque muitas das vezes o paciente vem com arritmia e vem com icterícia. Já vi casos, nunca caí no hospital, pero já andei lendo e estudando e vi que, às vezes, o paciente ingressa com dolor abdominal e uma arritmia,
con ictericia y muchas de las veces la causa no es directamente relacionado a alteraciones renales o alteraciones cardíacas, sino que es relacionado por cuenta de la ictericia, nos hace prender una lucita aí que dice que es algo hepatobiliopancreático. Hemorragias, ¿sí? El paciente puede venir con hemorragias. ¿Por qué el paciente puede venir con hemorragia? Petequias, lo que sea. Solo pensar, razonar un poquito. Si el paciente tiene una insuficiencia hepática, ahora sí, una de las funciones del hígado es fabricar los factores de coagulación K-dependientes. Si el paciente no fabrica esos factores de coagulación K-dependientes, por cuenta de una insuficiencia, de no conseguir fabricar más ellos, el paciente puede venir con hemorragias. La hemorragia más frecuente que se presente puede ser una hemorragia digestiva alta por úlcera ou por qualquer outra causa. Só para ser um hincapié. Acá, insuficiência hepática aguda, a diferença de las cirrosis, que em las cirrosis teníamos varices esofágicas, generalmente, acá não há tempo para a formação de varices esofágicas. Então, acá o sangrado vai ser por alguma outra puerta e não por las varices esofágicas. Pode ter alterações respiratórias ou cardiovasculares. Las respiratórias e cardiovasculares estão relacionados com o edema cerebral, sí, que nós já havíamos dicho antes, e enfermidades bacterianas. ¿Por que enfermidades bacterianas? Porque se o paciente generalmente tem alguma afectação sistêmica, tem uma inflamação sistêmica, nesse caso uma insuficiência hepática, muitas das vezes esse paciente está em um estado de estresse, e esse estresse nós podemos fazer com que se inocule alguma bactéria aí en el paciente y el paciente puede agarrar una infección. Pero lo general, resumindo todo eso, que yo sé que estaba un poquito complicado, vamos a mirar ahora. ¿Cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia hepática aguda? Depende de la causa, ¿sí? Puede venir con náuseas y vómitos, que es lo más frecuente, icterícia, encefalopatia, ascites, hepatomegalia, rigidez, flapping, hiperreflexia. Já vão a ver que é flapping ou asterixis, que é o mesmo, solamente cambiamos um pouquinho de nome. Pero basicamente, a clínica, como já havíamos visto em la outra classe, a clínica é inespecífica ou nos pode guiar, pode ser muito variável. O que nós vamos pedir para nosso paciente com insuficiência hepática? Lo siguiente, primero de lo que tenemos que hacer es la inspección física, ¿sí? Anamnesis, inspección, auscultación, percusión y palpación, ¿sí? Sí o sí, después vamos a estudios complementarios para pensar, para intentar a buscar a causa. No laboratório, vamos pedir um hemograma completo com função, com conteo de plaquetas, muito importante. Ionograma, sumamente importante para evaluar se já não há uma hipocalemia, uma hipofosfatemia, alguma alteração que nós podemos passar desapercebido. Amoníaco plasmático, porque se nós nos acordamos um pouquinho, o hígado hace o ciclo de la urea, utiliza o amônio para transformar em urea, então quando se sobra o amônio no corpo, o amônio atravessa a barreira hematocefálica e vai generar o edema cerebral, por isso que em caso de insuficiência hepática aguda, ante um paciente que tenha alteração do sensório, ou seja, está obnubilado, está um pouquinho alterado, tem flapping, teremos que pedir amoníaco plasmático para ver se está elevado de seus valores normais ou se está em valor normal. Hepatograma. En el hepatograma, agora vamos racionar um pouquinho. Las enzimas GOT e RPT vão estar aumentadas ou não? Em la insuficiência hepática aguda, vão estar aumentadas ou não? Sim, vão estar aumentadas. Há casos, por exemplo, em la cirrosis, que o hepatograma pode vir levemente alterado, ou em alguns casos, até mesmo la GOT e la RPT pode vir normal. Hepatograma dije mal, estou falando agora só de GOT e RPT. Hepatograma vem todo o que já vimos na outra classe. E nesse caso de insuficiência hepática aguda, quando temos como se fosse aí golpeando todo o tempo o hígado, alguma afectação, imagine que está todo o tempo aí golpeando. Casi me golpeei. Imagine isso, está golpeando, e cada vez que golpeia, lesiona mais o hepatocito, e cada vez que golpeia, sale mais GOT e repetir essas enzimas que estavam dentro do hepatocito. Então,
El paciente com insuficiência hepática aguda fulminante, la GOT e la GPT a níveis estratosféricos. Pode chegar hasta 15 vezes ou um pouquinho mais de los valores normais. Bueno, função renal e função hepática, gasometria, lactato desidrogenase, que nos vai indicar que há uma injúria aguda, que há todavia destruição celular, função pancreática, amilase lipasa, e beta-HCG. Por que eu vou pedir beta-HCG? Ojo, pido beta-HCG para mulheres e não para homens. Porque se a mulher não sabe que está embarazada, isso é o teste de embaraço. Então, se nós estamos com uma paciente, obviamente que síndrome de HELP e eclâmpsia, generalmente é da segunda metade do embaraço para adelante, pero em alguns casos que as mulheres passam desapercebidas e estão embaraçadas, é importante pedir um beta para ver se há embaraço ou não em mulheres. Beta só pido para mulheres. Pero isso generalmente não se pergunta no exame. O mais importante acá é que como vamos estudar nosso paciente? Hemograma, ionograma, sempre, amoníaco, hepatograma e glucemia. Essas, e função pancreática. Essas 6, que eu disse, essas 6, sim, são o que sim ou sim devemos pedir ao nosso paciente. Pero o que pergunta no oral não é isso. É a respeito mais de diagnóstico de insuficiência hepática aguda, causas de insuficiência e como lá tratamos. Obviamente que estudos complementares são sumamente importantes e vamos ver que em la ECO e la TAC são pero muito importantes por conta que nós vamos avaliar com a ECO se há ecorrenicidade, se há, por exemplo, abscessos perihepáticos. Vamos avaliar também se há zonas de inflamação com a TAC. Então, são estudos de imagem que sim ou sim vamos necessitar para diagnosticar nosso paciente com insuficiência hepática aguda. Estudos agora, esses são os generais para evaluar função hepática, função plaquetária, função hematológica, pero temos que pedir estudos etiológicos, ou seja, se sospechamos, se é uma paciente jovem, que não utiliza condom, que tem risco de ser uma hepatites B, uma hepatites A, temos que sim ou sim pedir serologia para essas enfermidades. Se é um paciente que tentou suicidar-se com paracetamol, se vem, por exemplo, a mulher dele e dijo que tomou um blister inteiro de paracetamol, ou 2 blister é cartela, sim, em Brasil, tomou 2 blisters de paracetamol. Ojo nisso, se o paciente tentou suicídio com paracetamol, e estamos antes dos primeiros 30 minutos de sua ingesta, nós podemos fazer o lavado gástrico para fazer com que o paciente saque todo esse paracetamol. Em alguns casos, se pode utilizar carbono ativado, que vai diminuir a toxicidade do paracetamol, se vai agarrar esse fármaco. Pero então, o estudo etiológico vai depender do que sospechamos. Se, por exemplo, é uma paciente que sospechamos hepatites viral, pedimos serologia. Se é um paciente que sospechamos que tentou suicídio, vamos dosar paracetamol. E, em alguns casos, vamos pedir os anticorpos, que pode ser, por exemplo, imune, anticorpo antinuclear, antimúsculo liso, antimitocondrial e o anti-LKM1. Serologia para hepatites A, B, C, D e E, pero, obviamente, la C raramente dá hepatites aguda fulminante, generalmente é enfermidade hepática, insuficiência hepática crônica. Citomegalovírus, Epstein-Barr, se pode pedir ceruloplasmina, cupremia e cuprúria, em los casos de síndrome de Wilson, que sospechamos um depósito de materiais pesados. E, por último, se pode pedir, para buscar na causa, uma biópsia hepática. Então, vamos recapitular tudo o que nós hablamos. Lo seguinte, se laboratório, sempre laboratório completo. Imagem, TAC e eco abdominal. TAC abdominal e eco, obviamente. Nós, para enfocar qual é a causa, buscar qual é a causa da insuficiência hepática, paracetamol, serologia e biópsia. Basicamente isso. Temos que sim ou sim saber, porque isso é pergunta de exame. Põe uma estrellita acá, porque sim ou sim vai perguntar algo. Como nós vamos tratar nosso paciente com insuficiência hepática aguda? O tratamento é sencillo. Por quê? Porque vai depender da causa. Pero sempre quando temos um paciente que
tiene una insuficiencia hepática aguda, lo más importante es hacer lo siguiente, es estabilizar nuestro paciente. Entonces, manejo general. Vamos hacer o manejo da encefalopatia, transtornos metabólicos, transtornos de la coagulação, infecções, alteração renal e alteração da nutrição. Manejo específico da enfermidade e, em alguns casos, vão necessitar o transplante hepático. Já vamos ver quais são os scores para transplante e para pronóstico de nosso paciente. Temos que sim ou sim saber esses scores, que é de MERD e de Shield-Pug, porque são perguntas de exame, por exemplo, perguntou a mim em minha final. Já vamos ver o tratamento e quais são os scores. Pero por ahora temos que saber que paciente com insuficiência hepática aguda, además de saber que é uma insuficiência hepática, temos que estabilizar nosso paciente. Se tem encefalopatia, temos que diminuir esse edema, se pode utilizar mannitol, e temos que restringir as proteínas da dieta. ¿Por qué restringir las proteínas de la dieta? Porque el metabolismo de las purinas básicamente es a partir de las proteínas de la dieta. Viene la proteína, se degrada, se pica en aminoácidos y esos aminoácidos son absorvidos y viram amônio. Esse amônio, se o hígado não hace o ciclo que deveria ser transformado em ureia, por el hígado, se o hígado não funciona, se acumula em sangue e causa el edema cerebral. Por isso que, ante o paciente, sí, temos que dar um suporte nutricional hipoproteico, por conta disso, por conta da encefalopatia que é generada por amônio. Manejo general, então. Tratamento de encefalopatia hepática. La encefalopatia hepática, nós vamos tratar, então, com dieta hipoproteica, ou seja, encefalopatia hepática é generada por edema. Nós vamos tratar essa encefalopatia hepática com dieta hipoproteica, lactulosa também, porque a lactulosa é como se fosse laxante, ¿sí? É laxante que faz com que aumente a motilidade intestinal e então, como o intestino está mais rápido, diminui a absorção das proteínas, dos nutrientes. Então, como nossa ideia é tratar essa encefalopatia, temos que absorver menos proteínas que já estão no tracto digestivo. Então, vamos dar lactulosa para nosso paciente para que ele empiece a cagar e que não absorva essa proteína para empeorar a encefalopatia. Se temos edema cerebral, vamos utilizar o mannitol. Temos que também dar, basicamente, manejo general, é monitoreio, oxígeno e vias. Sí ou sí, nunca olvidar dessa tríada, el MOV. Edema cerebral mannitol para diminuir, para o paciente urinar. Se há infecções, ¿sí? Piperacillina tazobactam, sí ou sí é de elecção para pacientes com insuficiência hepática. Temos que cuidar da hipoglucemia, porque esses pacientes podem ter picos hipoglucêmicos. Então, se nós vamos tratar esse paciente com... Por que tem hipoglucemia? Já vamos começar por aí. Tem hipoglucemia porque não hace o ciclo da glucosa, ou seja, ciclo da glucosa não hace o metabolismo adequado da glucosa, não hace gluconeogênese. Então, se não hace gluconeogênese, pode ter hipoglucemia e então nós vamos tratar nosso paciente com solução dextrosa. Coagulopatias e hemorrágias, temos que tratar. Outra coisa muito importante, se o paciente tem uma insuficiência hepática aguda, está sangrando por uma úlcera, esse sangramento da úlcera vai diretamente ao intestino e se nós podemos pensar um pouquinho, a sangre tem hemoglobina e hemoglobina é uma proteína. Se essa proteína é absorvida, nós temos empeoramento da encefalopatia hepática. Então, temos que tratar as coagulopatias e as hemorrágias para que o paciente não absorva mais essas proteínas e então empeore seu edema cerebral. Como nós vamos tratar se, por exemplo, o paciente está sangrando muito, por exemplo, por alguma causa, por alguma alteração esofágica, ¿sí? Nós podemos utilizar a eletrocoagulação com gás argão por conta da videoendoscopia. Se está sangrando a úlcera, o que nós podemos fazer em uma primeira instância é poner uma sonda nasogástrica e aspirar essa sangue para que não podemos deixar que passe ao intestino para ser absorvida essas proteínas. Então, se pode poner uma sonda nasogástrica e aí aspirar esse conteúdo hemático. Suporte nutricional, prevenir a falha renal. Como nós vamos prevenir falha renal? Vai depender da causa da insuficiência hepática. Por que eu digo isso?
Se, por exemplo, o paciente comeu Amanita phalloides, um honguito, ¿sí? Comió, dio um choque anafilático em ele e uma hepatite aguda fulminante. O que nós vamos fazer? Temos que prevenir a falha renal, evitando a hipotensão de nosso paciente. Então, ojo nisso. A falha renal, basicamente, é prevenção, uma reidratação boa de nosso paciente. E transplante hepático, em los casos necessários que já vamos ver, quando nós vamos indicar transplante para nosso paciente. Manejo general parece ser muita coisa. Sim, esse pode parecer muita coisa. Que é o que temos que saber? Tratamento de encefalopatia hepática, hipoproteica, dieta hipoproteica e mannitol, e lactulosa, edema cerebral com mannitol, infecções pipetaço, prevenir hipoglucemia, se isso generalmente pergunta, com as hemorragias, como nós vamos a tratar as hemorragias, sonda nasogástrica na maior parte das vezes, e transplante hepático. É isso o que se pergunta de acá. Sim, que agora já vamos ver quando nós vamos fazer um transplante hepático no nosso paciente. Manejo específico. General é basicamente estabilizar o paciente. Sim, específico. O que é específico? E nós pensarmos, se por exemplo tem uma toxicidade por paracetamol, como eu vou tratar? Com o antídoto de paracetamol. Se por exemplo tem, não sei, uma hepatite viral, como nós vamos tratar? Com os antivirales. Basicamente é assim, manejo específico é tratar a causa. Por exemplo, paciente com hepatotoxicidade por paracetamol, o antídoto do paracetamol é a N-acetilcisteína, pero temos aquele paciente que tomou 2, 3 blister aí, cartela de paracetamol, e como eu posso dizer, não quis mais matar-se, ou seja, se arrependeu de ter tomado. Vá à emergência e disse, hace 15 minutos que eu tomei 2 blisters de paracetamol, pero eu não quero morrer. O que há que fazer? Nesse caso, que está antes dos 30 minutos, podemos fazer um lavado gástrico. E se passa os 30, 40 minutos, podemos fazer carbono activado. Ou, se necessário, damos N-acetilcisteína. Por lo que eu vi, a N-acetilcisteína não há em todos os lados por conta do preço. Então, se há como fazer um lavado gástrico ou até mesmo um carbono ativado, vamos preferir fazer o carbono ativado e lavado gástrico para evitar a hepatotoxicidade por paracetamol. Pero se o paciente já vem com insuficiência hepática por conta do paracetamol, sim ou sim não há a onde recorrer, não há lavado gástrico que vá sacar esse paracetamol que já foi absorvido, então sim ou sim é necessário N-acetilcisteína. Hepatites autoimune pode generar, por exemplo, alterações na imunidade. Um lúpus, por exemplo, pode generar hepatites? Pode. Então, vamos ter que imunossuprimir nosso paciente, fazer com que diminua sua fabricação de anticorpos. Então, como nós vamos imunossuprimir nosso paciente? Com corticoides. O corticoide, además de ajudar a diminuir a inflamação, vai ajudar a ser uma imunossupressão do paciente. Imunossupressão, obviamente, farmacológica. Hepatitis B aguda, vírus de hepatitis B aguda, nós tratamos com lamivudina. A enfermidade de Wilson, não existe nenhum tratamento específico quando há insuficiência hepática aguda. O que nós podemos utilizar em Wilson é basicamente enfermedade de Wilson é a depenicilamina, que é um quelante do cobre. Então, o que é um quelante? Um quelante é basicamente um ímã, vamos imaginar que é um imã que vai agarrar e vai sequestrar esse cobre e vai ser eliminado por urina. Isso é o que podemos fazer em enfermidade de Wilson. Herpes simples é tratamento viral com aciclovir. Pré-eclâmpsia, HELP e hígado grasso do embaraço é indicação absoluta para interromper o embaraço, porque senão se mueren as duas, tanto o feto quanto a madre. Se então se interromper o embaraço em caso de pré-eclâmpsia, HELP e hígado grasso. Se há síndrome de Budd-Chiari, temos que anticoagular o paciente e fazer TIPS, que o TIPS é um shunt que se hace porto sistêmico para ajudar. Por exemplo, quando temos Budd-Chiari, temos acá uma obstrução das venas suprahepáticas. E quando temos uma obstrução acá e o fluxo sanguíneo venoso não sai do hígado de maneira adequada, empieza a dar esse síndrome de Budd-Chiari. Então, o que nós vamos corrigir esse síndrome com um shunt
desde la vena porta para diminuir essa sangue venosa acá dentro do hígado, se hace um chute para diminuir essa pressão intrahepática. Basicamente isso. Se, por exemplo, o paciente comeu Amanita phalloides, penicilina G, hepatite isquêmica, hígado de choque, temos que tratar o choque. Por exemplo, o paciente teve um traumatismo cardiotorácico, por exemplo, perdeu muito sangue, está com um hígado de choque. Ou seja, o que é o hígado de choque? É a insuficiência hepática generada por conta de uma hipoperfusão hepática. Então, o que nós vamos tratar? O choque. Se é hipovolêmico, damos cristalóides e reexpandimos o paciente. Então, o paciente sai da insuficiência hepática. E infiltração tumoral, acá sim, cirurgia em alguns casos, ou radio e quimioterapia. O que nós sacamos de tudo isso? Essa parte que é manejo específico da insuficiência hepática, sim, eu pediria para que, por lo menos, mirem 2, 3 vezes mais. Essa parte é sumamente importante porque nós agarramos as principais causas e estamos acá destrinchando, charlando a respeito de elas. Então, para não memorizar todo aquele quadro, aqueles 2 quadros que teníamos no início, podemos solamente memorizar acá, que nós já vamos estar memorizando además das causas em tratamento. Amanita phalloides é o hongo. Generalmente, há que ter cuidado com os hongos. Se eu não sei, tenho um conhecido meu que sabe qual é o hongo que é tóxico ou não tóxico. Parece que ele me falou uma vez que o hongo tóxico tem uma parte que não é roja adentro, não me acuerdo del color, pero es un color, no es azul, violeta, ¿sí? El color violeta adentro acá del capuchón ahí del hongo ahí, si tiene color violeta es tóxico, algo así, no me acuerdo muy bien, pero sí o sí, eso es un honguito que puede generar tanto hepatitis quanto pancreatitis. E agora digamos, además del manejo general específico, vamos al trasplante hepático. Transplante hepático, há 2 scores que sí ou sí é pergunta de exame e temos que saber. Há 2 scores e já vamos ver quais são, que é MERD e Shield-Pug. Bueno, transplante hepático está indicado sempre quando a vida sem o transplante é menor de que a com transplante. Em paciente sem contraindicação para ele. E aí vamos ter, se o paciente, ojo nisso, se o paciente tem uma insuficiência hepática aguda, utilizamos o score de MERD para dizer qual é seu pronóstico. Se o paciente tem uma insuficiência crônica, ou que está uma cirrose, vamos utilizar Shield-Pug. Qual deles é mais específico para o agudo? É MERD. Sim ou sim, essa é pergunta de exame. Poner 5 estrellitas aí, porque foi minha pergunta e já perguntou várias vezes. MERD é para agudo, de 3 hasta 6 meses de sobrevida. Evalua o paciente de 3 hasta 6 meses. E Shield-Pug, no, Shield-Pug é depois de 1 ou 2 anos aproximadamente de sobrevida. Então, MERD, nós que temos que saber? Que há esse score e que o score vai agarrar, quais são as métricas que o score vai utilizar para medir qual é a sobrevida do paciente. Há que saber calcular? Não, solamente saber o que temos que pedir em laboratório para que nós podamos acá na calculadora de MERD para saber o score. Bueno, basicamente, o que há que pedir é creatinina, sim, é muito importante, bilirrubina, creatinina, bilirrubina, el INR e aí el sódio, se necessário. Pero sí o sí es creatinina, bilirrubina e INR. Acá pide sódio, además. Há algumas tablas que não utilizam o sódio. Há também acá que pergunta a respeito da diálise, se isso mais de 2 diálises em la última semana, ou seja, na semana passada. Diálise a respeito de alterações renais, ou seja, se hace diálisis muitas das vezes para sacar esses metabolitos que o hígado não metabolizou. Então, por isso que se hace diálise. Você põe todas essas informações na calculadora MERD e aí sai o score. E aí evalua qual é a sobrevida do paciente a los 3 meses, ou seja, o índice de mortalidade, o risco de mortalidade a los 3 meses. Por exemplo, esse paciente que tinha esses parâmetros tinha 6% de mortalidade aos 3 meses.
qual é o ponto de MELD? Temos que saber, sí o sí, creatinina, bilirrubina e INR. Esses são os três que, sí o sí, vão a poner no score de MELD. Outra cosita muito importante. Essa calculadora, esse score, serve para, por exemplo, o paciente que vai saltear no transplante hepático. Ou seja, temos a cola, a fila aí do transplante hepático. Se, por exemplo, o paciente tem mortalidade, risco de mortalidade de 95% a los 3 meses, o paciente salteia esses pacientes que já estavam na lista para transplante hepático. Basicamente é isso. E bueno, depois temos outro, que são as indicações para transplante hepático e insuficiência hepática aguda, ou falha hepática fulminante, de acordo ao critério de King's College Hospital. Generalmente, não se pergunta essa tablita. Sí, pero igual está en el repaso ahí en el PDF que yo te envié. Entonces, agarrar una leidita, pero lo más importante es saber el score de MERL, que es creatinina, bilirrubina y INR, para generar un chip. En Brasil, hay unas canetas, una mnemotécnica. En Brasil, hay biromes, sí, que son de la marca BIC. No sé si va a poder ver acá, pero hay unas biromes que es de la marca BIC. ¿Por qué yo digo eso? BIC, vamos a escribir acá. ¿Por qué pongo la mnemotécnica BIC? B de bilirrubina, I de INR y C de creatinina, ¿sí? Entonces, BIC es la birome en Brasil, que también creo que hay en Argentina. Sí o sí sirve de mnemotécnica para MELD, que es bilirrubina, INR y creatinina. Básicamente eso es hecho el score de MELD. ¿Qué es importante saber? Si el paciente viene con insuficiencia hepática aguda, y eso fue la pregunta de mi examen, en mi final, paciente está com insuficiência hepática aguda, qual score eu utilizo é MELD. Se paciente com insuficiência hepática crônica, eu utilizo Shield-Pug. Bueno, já vamos ver qual é o Shield-Pug. Agora vamos à insuficiência hepática crônica. Essa já é mais tranquila, já estamos quase finalizando nossa classe. A insuficiência hepática crônica, então, qual é o ponto? Esse também é um processo em que o paciente tem hígado aí que não funciona de maneira adequada, pero acordando que é um processo irreversível. Insuficiência hepática crônica é irreversível, que cursa com remissões e reagudizações, ou seja, é oscilatório. Às vezes está com sua função hepática muito diminuída, às vezes está com sua função hepática normal. Aparece solamente em afecções intensas e difusas do hígado, em especial cirroses e hepatites crônica. Insuficiência hepática crônica, ¿sí? Tiene la C, hepatitis C, ¿sí? Solamente para nos acordar de hacer algum chip aí. Então, o paciente tem uma enfermidade irreversível. Quais são as causas de hepatitis crônica, insuficiência hepática crônica? Aí temos vírus, hepatite C, B e D. Por que está em ordem alterada? Porque a hepatite C é a principal hepatite viral, a mais frequente, que genera insuficiência hepática crônica. Um paciente que, por exemplo, tive um amigo de um conhecido meu que teve hepatite C, agarrou a enfermidade, creio que com 19 anos, a los 40, 45 anos, já não tinha mais hígado. Então, se imaginem a merda que é essa enfermidade. Hepatite C é muito grave, assim como a B. Pero a B generalmente é mais tranqui. Hepatite C, somente para acordar uma cosita, pode evolucionar a insuficiência hepática crônica ou também a câncer, assim como a B. Pero a C é mais llamativo isso. Então, infecção que genera insuficiência hepática crônica é C, B e D, acordando que a D sempre é necessária uma infecção B. Hepatites autoimune, cirrose biliar primária, colangitis esclerosante primária, sí ou sí, são enfermidades que podem generar insuficiência hepática crônica. A cirrose biliar primária e a colangitis esclerosante primária vamos ver na próxima classe, porque o combo de classes de hígado são 3 ou 4. Então, são classes bem resumidas e são classes bem intuitivas assim para memorizar. Agentes hepatotóxicos, álcool, fármacos, intoxicação por vitamina A. Vitamina A, quem toma vitamina A? Famoso Roacutan. E Roacutan termina com todo o depósito da vitamina A.
cera todo el depósito de la vitamina A en el hígado. El Roacutan o isotretinoína, que es utilizado para acné. Generalmente, si nos acordamos, yo tomé eso. No se puede tomar alcohol enquanto está com tratamento com isotretinoína. Depois de 3 meses também não se pode tomar. ¿Por que isso? Porque a via de metabolismo de la isotretinoína e de el alcohol são muito parecidas. Então, se nós estamos fazendo tratamento com isotretinoína ou Roacutan, que é o mesmo, pero aí viene el fim de semana e tomar umas cervejinhas, umas brejas, umas quilmes, por aí pode complicar, dá muita sintomatologia. Um companheiro meu de classe aí de secundária tomou, quedou re mal, tuve mais ou menos em um dia aí, foi no banho 30 vezes aproximadamente para liberar la caca aí, então náuseas, vômitos, dijo que quase morreu, pero bueno. Também tuve um primo meu, pero lejos, allá de Rondônia, cerca del Acre, allá arriba, Amazônia, todo isso. Também isso na mesma merda, tomou álcool e casi murió el tipo. Pero bueno. Enfermedades metabólicas como esteatohepatitis no alcoólica, cada vez está mais frequente essa enfermedade. É de los gorditos como eu. ¿Sí? Se acumula grasa alrededor de... Y tiene el padre de un amigo mío que tiene esteatohepatitis no alcohólica. Se acumula grasa en el hígado y esa grasa llega a un límite que se inflama. Entonces causa la inflamación hepática. Enfermedades vasculares, enfermedades genéticas como Wilson, hemocromatosis y otras como cirrose biliar secundária. ¿Cuál es importante saber de causas de cirrose hepática? Bueno, vamos ahora a lo que interesa. Hepatites B e C, sí o sí não pode faltar quando se pergunta. Enfermedades autoimunes como hepatites autoimune e cirrose biliar primária, álcool e fármacos com hepatotóxico, por aí isotretinoína ou vitamina A, que aí vão nessa acordada Roacutan, acné. Esteatohepatitis não alcoólica de los gorditos com síndrome metabólico. Enfermedades vasculares que eu não hablé, saltei, que, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva pode generar insuficiência hepática crônica. E mire como parece que não tem nada a ver, pero por conta da distensão hepática e todo isso, de la disminuição do retorno venoso, pode generar uma afectação hepática. Wilson e hemocromatosis e cirrose biliar secundária. Parece muito, pero não é. Te garanto que vai sacar isso de... Qual é a clínica da insuficiência hepática crônica? El paciente vai ter icterícia com colúria. Pero colúria só se dá quando temos uma afectação hepática ou pós-hepática. Isso. Então, temos colúria em la pré-hepática, icterícia por icterícia pré-hepática? Não. Não, por quê? Porque a bilirrubina de la pré-hepática é uma bilirrubina indirecta. Colúria, por la bilirrubina ser indirecta, não atravessa a barreira glomerular e então não coloreia a urina. Sim? Ojo isso porque vai ser uma trampita e se pergunta. Alterações cutâneas e endócrinas, muitas das vezes o paciente por acúmulo de la bilirrubina directa e de los ácidos bilirrubina directa, los ácidos biliares se acumulam em la piel e pode generar muito prurito. Endócrinas a respeito fundamentalmente de la insulina. Compromisso del estado general, então, isso é uma colúria, ¿sí? Isso é orina amarillo ámbar, que é lo normal, com um pouquinho de espuma. Muita espuma em urina, que significa que, por exemplo, se chega acá a espuma, significa que o paciente pode estar tendo uma proteinúria. Quando é assim, urina color Coca-Cola, color café, por ser chamado também, é uma urina que tem muita colúria, então aí já nos hace sospechar de uma afectação hepatobiliopancreática. Alterações cutâneas, essas são telangiectasias. Acá nós temos afectação da parótida, sim, hipertrofia parotídea, que se dava, se nós nos acordamos, em pacientes cirróticos, generalmente por alcoolismo crônico, que está dentro dos hábitos de Chavosteck. Compromisso do estado general, sim, acá temos Bob Esponja, calça quadrada. Alterações circulatórias, na insuficiência hepática crônica, pode generar aumento da vasodilatação venosa e pode generar varices esofágicas. Acá temos, por exemplo, um paciente com ascites, fetor hepático,
el fetor hepático tiene olor a rata, o sea, como si fuera a abrir un galpón viejo ahí, de donde guarda generalmente las máquinas, más así, no tanto en el centro urbano, sino que más en la zona periférica ahí de la ciudad. Cuando se abre el galpón tiene olor a rata. Encefalopatia hepática, hemorragias, hipovolemia y síndrome hepatorrenal y hepatopulmonar. Y eso nosotros vamos a hacer una clase plus solamente charlando a respecto de esos dos puntos, del hepatorrenal y del hepatopulmonar, que también son muy preguntados. Ictericia y una citis acá bien marcada. Esa mujer no está embarazada, sino que está con una gigante ascites. Vamos a charlar a respeito agora da encefalopatia hepática que os pacientes, tanto com insuficiência hepática aguda quanto crônica, podem ter. A encefalopatia hepática, o mais importante a saber é que é generada por conta do amônio. Ou seja, é um transtorno funcional e reversível, e isso se pergunta se é reversível a encefalopatia hepática, do sistema nervoso causado por la incapacidade do hígado de detoxificar determinadas substâncias. Qual é o ponto? Encefalopatia hepática, o hígado não hace o ciclo de la urea. E então, se não hace o ciclo de la urea, se acumula amoníaco. O amoníaco passa a barreira hematocefálica, se combina allá no sistema nervoso central com glutamato, generando glutamina. Essa glutamina, ou glutamina, se acumula no sistema nervoso central e genera osmosis, ou seja, atrai água. A glutamina é a que genera o edema, porque a glutamina atrai água. Qual é o ponto? O cérebro perdeu o glutamato. Qual é o glutamato? Era estimulador do sistema nervoso central. Para tentar recuperar glutamato, intenta unir com o amoníaco, com alfa-cetoglutarato. Ou seja, además de isso, como o cérebro perdeu o glutamato, porque é um estimulador do sistema nervoso central, intenta recuperar esse glutamato. Pero como que ele vai tentar? Agarra esse amoníaco que está ligando aí por la barreira hematocefálica, por conta do ciclo da ureia, que não é isso, e intenta juntar com alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, que estava em nível, no ciclo de Krebs, também é utilizado, vamos recordar, se está no ciclo de Krebs, é utilizado para formar ATP. Se eu agarro esse alfa-cetoglutarato que roubei do ciclo de Krebs, eu tenho menor formação de ATP e então genera uma depressão do sistema nervoso central. Passos muito importantes para, por lo menos, saber um pouquinho e para entender. Então, amoníaco, barreira hematocefálica, a vezes, eu me confundi antes, falei amônio, pero amônio e amoníaco não é o mesmo. Amônia e amoníaco é o mesmo e amônia é diferente. ¿Sí? Amônia NH4, amônio NH3. Se combina com glutamato, glutamina, edema. Esse glutamato, para tentar recuperar alfa-cetoglutarato com amoníaco, diminui aún mais a formação de ATP e causa depressão do sistema nervoso central, junto com o edema. Quais são os fatores predisponentes? A insuficiência hepática, por conta da ausência do ciclo de la urea, ou seja, diminuído o ciclo de la urea, e fatores determinantes. Esse, por exemplo, aquele paciente que come muitos determinantes, por exemplo, o paciente que tem os fatores determinantes são, por exemplo, aminoácidos, alteração del 5, pacientes com alterações del GABA e receptores que tomam benzodiazepinas, pacientes também que têm toxinas também são determinantes para a encefalopatia hepática. Precipitante, agora sim vem os pacientes que ingerem muita proteína, que ayer comeram asado, ¿sí? Ou seja, no domingo comeram asado, e aí, o lunes, vem aí com a encefalopatia hepática. Hemorragia digestiva alta. Por que a hemorragia digestiva alta? Justamente por conta da hemoglobina. A hemoglobina da sangue vira proteínas, tem que fazer o ciclo de ureia para ser eliminado, não hace. O amoníaco sube a barreira hematocefálica. Estreimento também, constipação, porque quanto mais tempo o alimento queda no intestino, mais é absorvido. Infecções e alterações hidroeletrolíticas também são fatores precipitantes em encefalopatia hepática. Se eu tenho que elegir um mais importante, eu diria que a encefalopatia hepática em paciente cirrótico generalmente é ocasionado por duas coisas: transgressões dietéticas e hemorragia digestiva alta. Pode generar encefalopatia hepática e assim que vai se apresentar o homem. Grados
sí o sí importantísimos, que es la escala de West Haven. Hay que saber el score, los grados de encefalopatía hepática. 0, 1, 2, 3 y 4. Ya habíamos dicho antes que teníamos los grados de insuficiencia hepática, de encefalopatía hepática. Grado 0, no tiene alteración de la conciencia, función intelectual está normal, sin cambios de personalidad y sin anormalidades neuromusculares. 1. Cambios leves. Patrón invertido del sueño, insomnio y hipersomnia. Generalmente, los pacientes con hepatopatía se presentan la primera cosa con patrón invertido del sueño. Doctor, no consigo dormir. O me despierto a la noche y pierdo el sueño. Entonces, patrón invertido del sueño, insomnio y hipersomnia. Grado 1 de encefalopatía hepática. Sí, es uno de los que más pasa desapercibido, pero sí o sí, eso es pregunta de examen, tenemos que saber. Función intelectual, alteraciones en el cálculo, o sea, el paciente tiene periodo corto de atención y no consigue hacer cálculos así, por ejemplo, 3 veces 3 o 4 más 5, no consigue hacer cálculos. Cambios de personalidad como euforia, depresión y irritabilidad y anomalías neuromusculares. Eso sí le gusta preguntar mucho en el oral, que es a respecto del asterixis. El asterixis tenemos 3 grados. Grado 1, que es leve, 2, moderado, y 3, asterixis grave. Ya vamos a ver que es el asterixis, o flapping también puede ser llamado, que es la misma cosa. Grado 2 de encefalopatía hepática. Gente, essa classificação nesse score é pergunta de exame. Então, se ponham 5 estrellitas acá, porque sim ou sim pergunta isso. Grado 2, câmbios moderados, se resposta lenta, letargo, o paciente já queda mais zen, mais tranqui. Amnésia de eventos recentes e desorientação no tempo. Câmbios de personalidade, ansiedade, apatia e comportamento inapropriado. E asterixis grado 2 ou 3. Hiperreflexia, ataxia e dificuldade para falar. Grado 3. Tá, pero antes de passar ao grado 3, vamos solamente recordar uma coisa. Por que o paciente tem encefalopatia hepática? Por conta do amoníaco, por conta do edema cerebral. Por isso tem encefalopatia hepática. Grado 3, cambios severos, sonolência, semistupor e confusão, incapacidade para o cálculo, desorientação em lugar e espaço, comportamento bizarro, paranoia e ira, clonos, rigidez, nistagmus e Babinski. 4 já vêm como se estupor ou inconsciência, não há função intelectual, não há cambio de personalidade porque está em coma, e há midriasis e epistótomos. Qual é o ponto? El asterixis que estávamos falando antes é isso, o flapping. Nós pedimos para o paciente quedar com as mãos estendidas, vamos aí, tal qual como isso. Hacemos generalmente solamente uma vez, não serve. Temos que fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aí sim o paciente empieza aí como se fuera flappings del avião, ¿sí? Que es lo que sirve para el avión levantar el vuelo. Clasificación del Child-Pugh es para pronóstico en pacientes en cirrosis hepática, pero ya vamos a adicionar acá, ya vamos a charlar Child-Pugh porque es importante saber. Después vamos a repassar na classe de cirrosis. Child-Pugh, vamos utilizar cinco tópicos importantes, que é ascites, encefalopatia, bilirrubina, albúmina e tempo de protrombina. Grados 1, 2, 3. Sí, tenemos que puntuar. ¿Cuál es el punto? La puntuación 5, 6. Tenemos clase A, sobrevida en 1 o 2 años de 85 a 100%. 7 a 9, Child-Pugh, es B, 60 a 80%. Y 10 a 15, Child-Pugh, C, 30 a 45% sobrevida em 1 a 2 anos. Ojo, isso utilizamos para cirrosis, paciente crônico. MERD se utiliza para pacientes com insuficiência hepática aguda e isso é pergunta de exame. Temos que memorizar em MERD, não temos que memorizar os parâmetros, sim ou sim saber que é BIC, bilirrubina, INR e creatinina, e acá, sim ou sim, Child-Pugh, há que memorizar qual é o valor em cada puntaje. Sim ou sim, isso é pergunta ouro, pergunta sempre em era e em final. Tratamento do paciente com insuficiência hepática crônica. Primeiro, eliminar os fatores desencadenantes, por exemplo, diminuição da ingesta proteica, pacientes com hemorragia digestiva por varices, tentar tratar essas varices, acordando que se já rompeu uma vez,
50, 70% no primeiro ano de romper de novo, e aí a segunda rompida de varices é pior, o paciente quase morre. E quando não morre, é um milagre. Plano de hidratação parenteral, com dextrosa al 10% como mínimo, para evitar a hipoglucemia que hacen esses pacientes por conta que não hacen a gluconeogênesis. Reduzir a concentração de amoníaco em sangue com inibidor de bomba de protones para evitar o sangrado. Enemas, lactulose e dieta hipoproteica e hipercarbonada. ¿Por que hipercarbonada? Justamente para evitar a hipoglucemia que o paciente hace. O hidrato de carbono serve como nutriente de energia para nós. Então, damos bastante hidrato de carbono e pouco proteína. Reposição de íons e evitar as benzodiazepinas. E em caso de suspeita de intento de suicídio com benzodiazepina, damos flumacenil. Meu Deus, parece ser muita coisa, pero te digo que não é. Há coisas piores para vir. Bueno, terminamos a classe acá. Essa classe tratei de resumir ao máximo. Eu creio que passamos um pouquinho do tempo, mas está bem sencilla e bem fácil de entender. Qualquer dúvida que tenha, decime, enviame um mensajito aí que eu estou à disposição. Tenha uma linda tarde, linda noite, linda manhã. Muitas bendições e nos vemos na próxima classe. Adiós.